Em 2005, em Boston, nasceram dois irmãos siameses, Marcos e Carlos. Eles eram perfeitamente saudáveis, unidos pelo tronco e compartilhavam um único coração que batia perfeitamente para os dois. Marcos era o cérebro criativo, cheio de ideias. Já Carlos era um comunicador nato, capaz de convencer qualquer um pela conversa. Juntos, eles eram uma unidade imbatível. Mas seus pais, obcecados pela ideia de normalidade, decidiram que os dois deveriam ser separados. E eles contrataram os melhores cirurgiões do mundo para uma operação extremamente delicada. E a cirurgia foi um sucesso técnico. Pela primeira vez, Marcos e Carlos eram dois corpos separados, vivendo na mesma casa, mas não compartilhando as mesmas intimidades. E o desejo de seus pais era que Marcos e Carlos, separados, finalmente poderiam ser pessoas normais, mas eles não esperavam que algo terrível ia acontecer. Separados, eles não se entendiam mais. O ritmo perfeito que os unia parecia não existir mais. E eles começaram a brigar, a competir, um culpava o outro por qualquer coisinha. E os pais, vendo aquela briga constantemente, tentaram forçar aquela união novamente. Tentaram de todas as formas, até, acredite se quiser, amarraram eles por uma corda para que eles, enfim, conseguissem, voltassem a se entender, a ser uma unidade. Mas isso não aconteceu. O resultado foi um desastre. Eles caíam, tropeçavam, se odiavam cada vez mais, tinham cada vez mais raiva por conta disso. E a tentativa forçada de unir os dois foi um extremo desastre. E com o tempo, os dois começaram a enfraquecer. E o coração que antes batia no ritmo perfeito, hoje luta para tentar bombear sangue para corpos que não estão mais conectados, não estão mais em sintonia. E desesperados, os pais levaram eles para os mesmos médicos que fizeram a cirurgia. E a resposta foi fria e definitiva. Uma vez separados, não há o que fazer. Não tem como juntá-los novamente. A ciência não consegue atender mais esse pedido dos pais. Então era o fim da linha. Os dois já estavam de cama, não conseguiam mais se comunicar, não conseguiam mais andar, cada vez mais fracos e indo já para o fim, quase vindo a falecer, sua mãe, em um ato desesperado, por intuição, por instinto, teve uma última ideia. Ela ignorou os médicos, ela ignorou a ciência, ela ignorou a lógica e ela juntou os dois no mesmo quarto, sentou entre eles e começou a contar histórias da infância deles, como eles eram unidos, como eles viviam bem, como um ajudava o outro, como um complementava o outro, momentos marcantes em toda a jornada deles na infância e adolescência antes de serem separados. Não pelo raciocínio lógico, ela forçou eles a se conectarem, a lembrarem que são uma unidade só. No momento que eles voltaram a se enxergar não como rivais, não como competidores, mas sim como irmãos, uma coisa incrível aconteceu. Os batimentos cardíacos daquele coração separado, que antes batia em ritmo caótico, começou a sincronizar. E o ritmo perfeito voltou. Eles não precisavam de uma outra cirurgia para se unir. Eles precisavam de se reconhecer. Eles precisavam de se entender. Eles precisavam de conexão. Eles precisavam operar como um só. Já deu pra perceber que essa não é uma história real, né? Que não existe siameses com essa cirurgia, Boston, reconexão, enfim, algo bem místico, bem emocional, mas eu precisei apelar para essa analogia para te alertar de uma coisa que está acontecendo, talvez neste exato momento na sua empresa. Marcos é o seu marketing e Carlos é o seu comercial. A cirurgia que separou os dois é a sua decisão diária de tratar eles como setores diferentes, como responsabilidade diferente sem se comunicar. Aquela tentativa até cômica de voltar à união através de uma corda é justamente as reuniões de marketing e comercial que são um desastre. É um culpando o outro, um colocando a responsabilidade da baixa de resultado no outro. Ah, seus leads são desqualificados. Ah não, você que não sabe vender. E esses médicos cirurgiões são esses especialistas em marketing, vendas do mercado, que falam que vai resolver os problemas da sua empresa, querendo tratar esses dois setores isoladamente, com soluções pontuais, sem entender que eles são uma unidade. E o seu papel como gestor de marketing e vendas é justamente reconectar o teu marketing e o teu comercial. E para você extrair o maior potencial de resultados da sua empresa, você precisa necessariamente conectar os dois. Você precisa garantir que ambos estão olhando para o mesmo lado. E como que você consegue fazer isso? Porque é natural do ser humano querer se isentar da responsabilidade e colocar a culpa do fracasso em outra pessoa. Você faz isso através do que eu chamo de
acordo de oportunidade. O acordo de oportunidade é um documento, é um processo, é um procedimento que define de forma concreta e formalizada o que de fato é uma oportunidade de vendas para a sua empresa. Ou seja, para isso você precisa responder neste documento 4 perguntas: budget, authority, need e timing. Budget significa orçamento, ou seja, o que vai definir, o que vai decidir como a gente vai extrair a informação de que aquele lead tem ou não condições de comprar a tua solução. Você pode fazer isso perguntando faturamento, ticket médio, profissão, cidade que mora, se é um bairro nobre ou não. Enfim, existem várias formas de você coletar essas informações no comercial, você já vai entender. A segunda informação que você tem que coletar é o A de authority, ou seja, aquela pessoa é realmente a responsável pela decisão de compra. A quarta informação que você precisa coletar é a needs, ou seja, será que aquela solução realmente é o que o meu lead, aquele lead precisa? Se do que ele precisa, ou seja, necessita, é justamente o que você pode entregar, então sim, ele tem necessidade. E time é para quando ele quer a sua solução. É para agora, para daqui 2 semanas, um mês, um ano. E qual que é o tempo máximo aceitável para você considerar de fato aquele lead como uma oportunidade de vendas? Por isso que o nome é o acordo de oportunidade. Qual que é o acordo entre o marketing e o comercial para saber se aquele lead é de fato uma oportunidade ou não? E o comercial, ele coleta essas informações. Coletando essas informações e batendo, ou seja, aquele lead tendo as características para ser uma oportunidade, ele avança para a parte de pitch, a parte de venda, a parte de negociação. Ele não tendo essas características, ele é dado como perdido na pré-venda, informado para o marketing por quais motivos aquele lead foi perdido. O marketing entendendo quais leads foram perdidos e por quais motivos eles não foram considerados oportunidades, é importante estar documentado isso. Ele vai conseguir identificar de quais campanhas, de quais estratégias de marketing, de qual público que vier aqueles leads apontados como desqualificados e justificados pelo comercial para conseguir ajustar nas campanhas de marketing, eliminando, cortando o orçamento das estratégias, públicos, campanhas que estão trazendo aqueles leads desqualificados. Isso é um processo fundamental de um sistema de vendas. E presta atenção, em todas as operações, em todas as empresas que nós implementamos o acordo de oportunidade e foi executado, os resultados aumentaram de forma absurda. Porque quando você sabe o que está funcionando e sabe o que não está funcionando, é muito fácil você eliminar investimento de onde está trazendo leads que não compram desqualificados e aumentar o investimento nas estratégias que estão trazendo leads qualificados. E se você não me conhece, eu sou Daniel Anjos, especialista em gestão de marketing e vendas, e todas as semanas eu publico conteúdos que te ajudam a aumentar as vendas, o ticket médio e a recorrência de qualquer negócio, inclusive do seu. E se você tem uma empresa e percebe que poderia vender mais, ter mais lucratividade do que já tem e que o desafio está no teu marketing e ou no teu comercial, clique no link da descrição, até fixado no primeiro comentário, e faça uma aplicação para um diagnóstico gratuito. Mas caso você acredite que ainda não seja o momento, você pode fazer o seguinte: clique no vídeo que está na tela, que deve, provavelmente ajudar o seu negócio a aumentar o lucro também. Vai, assista agora. Posto isso, liberdade de ação.